Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao nosso curso de termodinâmica. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos conceitos de entropia. Na nossa última aula, nós definimos matematicamente o nosso conceito de entropia e vimos que a variação de entropia para um processo reversível, né, eu deixei bem claro isso, ela é igual a essa transferência de calor dividido pela temperatura. E nós vimos também a minha entropia, embora o meu calor ele seja uma diferencial não exata, como eu expliquei, o fator 1 sobre T faz com que a minha entropia ela torne-se, ela tem uma característica de diferencial exata e com isso nós podíamos determinar uma nova propriedade do sistema que nós chamamos de entropia. Dando continuidade, então, vamos ver como é que nós podemos calcular a entropia para alguns processos reversíveis. Então, vamos ver de uma forma muito simples como nós calculamos a entropia para processos adiabáticos, isotérmicos, isocóricos e isobáricos. Bom, então, para começar, vamos considerar um processo, vamos chamar aqui de um processo adiabático. Em um processo adiabático, nós temos que a nossa transferência de calor ela é igual a zero. Então, nós temos lá o nosso sistema, seja ele qual for. Então, não há nem fluxo de calor entrando e também não há nem fluxo de calor saindo. Tá? Muito provavelmente, nós dizemos que para os nossos processos adiabáticos, nós estamos em um sistema isolado. Então, em um processo adiabático, como o meu calor ele é igual a zero e a minha entropia é dada pela transferência de calor dividido pela temperatura, nós temos então que a minha variação da entropia ela é igual a zero. Ou seja, em um processo adiabático, nós temos estados com a mesma entropia. Então, nós dizemos que nós temos o quê? Processos isoentrópicos. Ok? E é por isso que nós colocávamos nas nossas aulas da equação da energia, quando nós falávamos que nós tínhamos um processo adiabático, nós usávamos, por exemplo, algumas letras, né? A letra S para o processo adiabático. Espero que vocês se recordem disso. Que é justamente por isso. Porque num processo adiabático, a variação da minha entropia ela é zero. Então, não tem o que ser calculado. 2. Processo isotérmico. Em um processo isotérmico, a nossa diferença de temperatura ela é zero. Tá? Então, a nossa entropia, ds, é igual a dq, linha de R, sobre T. Então, nós temos a integral, seja de um estado A para um estado B de ds, é igual à integral do meu estado A para o meu estado B, de um d' de R dt. Nós podemos, então, tirar essa minha temperatura para fora da minha integral, tá? E de tal forma que o nosso calor depende apenas dos processos envolvidos entre o estado A e o estado B. Então, nós podemos dizer que o meu S de B menos o meu S de A, ele é igual ao calor reversível dividido pela temperatura, ok? Nós temos como exemplo, né, o processo de transição de fase, onde nós temos a nossa substância saindo de um estado e indo para o outro, onde a nossa temperatura permanece sempre constante. Ok?
Então, vamos escrever que num processo isotérmico, a minha variação da temperatura, vou colocar assim, ΔS isotérmico é igual ao meu Q reversível sobre T. Ou seja, o meu ΔS ele vai ser positivo se eu tiver uma transferência de calor entrando no meu sistema, e ele vai ser negativo se eu tiver um calor aí menor do que zero. Ah, mas professor, você disse que a entropia ela nunca pode ser menor do que zero. Sim, eu disse isso. Mas o que eu disse é que a minha entropia do universo ela não pode ser menor do que zero. Ok? Nós podemos ter, por exemplo, um corpo aqui em que está sofrendo um processo de transição de fase, tá? Enquanto essa entropia desse meu corpo, dessa minha parte do sistema, ela diminui, qualquer outra parte do meu sistema pode estar aumentando a minha entropia, de tal forma que se eu pegar o ΔS de todo o meu universo, tá? Nós vamos ver que para processo reversível isso daqui dê zero. Tá? Então não confundam a entropia de uma parte do sistema com a entropia total, pessoal. Ok? Então nós podemos escrever para uma transição de fase, vamos colocar assim, tá? Então, para uma transição de fase, em que o meu calor reversível ele é dado por m vezes o meu calor de transformação, nós podemos escrever então que é SB menos o SA ml sobre T, tá? E se eu passar esse m dividindo, eu posso ficar como minhas variáveis são extensivas. Então, vamos escrever um Szinho B menos um Szinho A, que é igual a L sobre T. Tá? Então, nós podemos falar que, por exemplo, se o meu estado B, vamos imaginar aqui, que ele vai de gelo, do estado sólido para o meu estado líquido, vamos imaginar a água, né? Então, eu posso escrever um S2, que a gente S2 linhas que a gente denotou quando nós vimos a entropia, como sendo o estado água menos o meu S', como sendo L de 1,2 sobre T. Se eu pegar aí da água para o vapor, nós podemos escrever um S 3 linhas menos um S 2 linhas, que é um L 2,3, dividido pela essa nova temperatura. E se a gente for do vapor para o gelo, nós estamos resolvendo isso em torno do ponto triplo, tá? Da mesma forma que nós fizemos na entalpia, tá? Só estou pegando aqueles resultados de lá, L de 1,3 dividido por T. Como nós estamos indo do vapor para o gelo, ele está perdendo calor, então isso daqui fica negativo. Ok? Então isso daí é só um exemplo, e de novo, se a minha variação aqui ela é negativa e o meu sistema ele é um processo reversível, deve estar tendo outra parte em que a entropia está aumentando. Bom, então esse daqui é o caso para a variação a temperatura constante, tá? Bem simples. Então vamos ver agora um processo isocórico, ou seja, em que o meu dV agora ele é zero. Tá? Então, em um processo isocórico, se nós pegarmos em um diagrama PV, o que acontece? Então, nós temos uma curva desse tipo aqui, indo do meu ponto A até o meu ponto B. E como a minha pressão ela aumenta do meu ponto A para o meu ponto B, isso quer dizer que um aumento, uma variação positiva na pressão, deve ocasionar provavelmente uma variação positiva na minha temperatura também.
Então, a minha temperatura, ela varia, tá? Então, para processos isocóricos, vamos escrever assim, ocorre uma transferência de calor entre, ou envolvendo, uma diferença finita de temperatura. Vamos deixar assim que é melhor. Tá? Então, envolvendo uma diferença finita de temperatura. Ok? Então, se eu supondo CV independente da temperatura, nós podemos escrever, então, o meu d'Q reversível como sendo um CV dt. Tá? Vamos deixar um N aqui, um número de mols ou de massa, o que seja. Tá? E a variação da entropia, e o meu ds, então, é o meu d'Q de R sobre T. Então, eu vou ficar o meu SB menos o meu SA, que é o NCV integral de dt sobre T, da minha temperatura no ponto A até a minha temperatura no ponto B. Se no caso do meu sistema, o meu calor específico, ele for dependente da temperatura, então isso volta para dentro da minha integral e aí nós temos que fazer um processo de integração. Tá? Como eu coloquei aqui que ele é independente da temperatura, então ele sai para fora. Tá? Então a minha variação na temperatura de SB, variação dos processos de B a A, da entropia, ela vai ser NCV ln de TB sobre TA. Ok? Bom, e o que pode estar acontecendo, por exemplo, nesse caso? Nesse caso, a gente poderia ter simplesmente em um sistema composto de um corpo A e composto aqui de um corpo B, ok? Tal que eu tenho uma temperatura T1 do meu corpo A, uma temperatura T1, o meu corpo B a uma temperatura T2, tá? Então isso daqui é o meu início. E no final, tá? Quando ambos estão em contato próximos, né? Eles possuem aí a mesma temperatura final, que eles estão em estados de equilíbrio, tá? Se esses corpos A e B tiverem o mesmo tamanho, a mesma massa, a gente sabe que essa temperatura final vai ser a média aritmética dessas temperaturas, tá? Para corpos idênticos, homogêneos e com a mesma massa. Ok? Esse é um caso particular. O que aconteceria aqui para esse caso? Se eu tiver T1 maior do que T2, tá? A variação da entalpia do meu corpo 1 ela vai ser positiva, já que o fluxo de calor... Opa, desculpa, gente. A variação de temperatura, a variação da entropia vai ser negativa, já que, né, a quantidade de calor no processo reversível de 1 ela é menor do que 0, ou seja, o meu corpo 1 ele passa a liberar calor e o meu corpo 2 passa a receber calor. Então, a variação de entropia do meu corpo 2 ela é positiva, porque ele passa a absorver calor. Ok? Então, o que acontece aqui? Nós podemos ter essa variação de entropia para cada corpo, tal que eu posso escrever, tá? A minha equação da variação da temperatura entre os estados A e B, o que está ficando confuso agora porque eu chamei meu corpo A e B também e dá a impressão que é temperatura, então vamos chamar de 1 e 2, tá?
vamos chamar o meu corpo 1, o meu corpo 2, o meu corpo 1 e o meu corpo 2, tá? E eu posso reescrever então essa minha equação assim como sendo um estado final, um estado inicial igual ao NCV ln a minha temperatura final dividido pela minha temperatura inicial, ok? Então o que vai acontecer? Para esse caso aqui, a temperatura T2 ela vai ser maior do que a minha temperatura final. E aqui a minha temperatura T1 ela é menor do que a minha temperatura inicial, ok? Então esse cara aqui, né, a gente consegue ver através desse cara, o meu ΔS aqui ele dá menor do que zero, ok? Através da análise dimensional do meu LN, análise dimensional não, desculpa, análise do meu LN, tá? E esse cara aqui ele fica positivo. Bom, vamos escrever então, vai. Vamos parar de preguiça. Então, o meu delta S1 seria NCV ln de TF sobre T2. Opa, desculpa, T2. T2 e o meu delta S de 2 seria NCV ln de TF sobre T1, ok? Então, como T1 é menor do que TF, está aqui, né? O meu ln ele é maior do que zero, maior do que 1, desculpa, então ele fica positivo. E para esse caso aqui, como T2 é maior do que TF, o meu ln ele fica menor do que 1 e, portanto, ele fica negativo, tá? Então, esse é um caso particular em que eu estou supondo minha temperatura final como sendo a média aritmética. E por último, nós tivemos um processo isocórico, agora nós podemos escrever para um processo isobárico, em que dp ele é igual a zero. Um processo isobárico, né, em que nós temos um diagrama PV, uma curva indo do meu estado A para o meu estado B, novamente, aqui, se eu tenho uma variação positiva do meu volume, tá? Isso vai implicar, então, uma variação positiva da minha temperatura, tá? A gente consegue ver isso particularmente para um gás ideal, né? Porque nós temos um conjunto aqui de isoterma e essas isotermas elas são crescentes nesse sentido. Então, essa minha isoterma, vamos colocar aqui T de B e T de A, demonstra que TB é maior do que TA. Tá? Então, assim como no processo isocórico, ocorre uma transferência de calor envolvendo uma diferença de temperatura finita. Tá? Então, certo? E nós podemos colocar aqui, a minha transferência de calor é NCP dt, ok? E para CP independente da temperatura, nós podemos escrever então que o meu S final menos o meu S inicial é NCP dt da minha temperatura inicial menos a minha temperatura final dividido por T. E a gente pode escrever em termos das variáveis extensivas, o Szinho, eu passo dividindo o meu N para lá, tá? Como o meu CP independe da temperatura, ele cai para fora da minha integral, tá? Se nós tivermos um problema em que o meu CP depende da temperatura, ele tem que passar aqui para dentro e fazer o processo de integração, ok? Então vai ficar N CP de ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Tá? E aí é o mesmo caso que nós discutimos no nosso processo isocórico. Tá? É a mesma análise. Tá? Então, se eu tenho um sistema
em que dois corpos estão trocando calor a uma pressão constante, tá? Um vai ter uma diminuição na entropia e o outro vai ter um aumento na entropia. Bom, mas isso é para processos reversíveis. E é estranho a gente falar de processos reversíveis, porque a transferência de calor por diferença finita de temperatura, ele é um processo irreversível. Nós vimos isso, nós começamos a discutir o conceito de entropia falando sobre um processo desse, que era quando eu coloquei um reservatório térmico e um corpo em contato com esse reservatório térmico, né? Então, como é possível que a gente calcule o calor para a troca de calor num sistema para um processo reversível? De fato, experimentalmente ou na realidade, a gente não consegue ter isso, certo? Porque todos os processos que envolvem o sistema físico de verdade, eles são processos irreversíveis. Mas esses processos reversíveis são processos idealizados, tá? De tal forma que a gente, quando nós falamos que nós estamos realizando um processo reversível, toda vez que nós dissemos que o processo é reversível, nós temos que ter uma coisa em mente. Quando falamos que o processo é reversível, nós temos que imaginar que esses processos ocorrem de tal forma que a diferença de temperatura entre um estado e outro são uma diferença infinitesimal de temperatura. De tal forma que essa diferença de infinitesimal ela possa ser tão pequena quanto se queira e esse processo pode ser desprezado. Então, a gente imagina, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos aqui um sistema a uma temperatura T1, tá? Um corpo a uma temperatura T1, e esse corpo a uma temperatura T1 ele vai trocar calor com um corpo a uma temperatura T2, ok? Então, o que a gente faz para esses corpos trocarem calor de uma forma reversível? Nós temos que fazer que a diferença de temperatura entre esses dois corpos elas sejam tão pequeno quanto se possa imaginar. Então, eu imagino que o meu corpo a temperatura T2, né, ele esteja também a uma temperatura T1, tá? E o meu corpo a temperatura T1 tem uma diferença infinitesimal de temperatura, dt. Opa, ficou muito feio aqui. Então, ele vai ter uma temperatura T1 mais dt. De tal forma que esses meus corpos eles entram em contato e começam a transferir calor, né? Esse começa a transferir calor para esse, certo? Deixa eles em contato até que esse processo finalize, em que as temperaturas deles sejam as mesmas, e em seguida nós vamos lá e colocamos agora o nosso corpo a uma temperatura T1 mais 2 dt, e agora esse meu corpo está a uma temperatura T1 mais dt, que foi a temperatura que ele atingiu no processo anterior. Está ficando muito pequeno aqui, deixa eu desenhar melhor. Eu venho aqui, coloco ele agora a uma temperatura T1 mais 2 dt, e o meu sistema está T1 mais dt. Tá? Entrou em equilíbrio, você vem aqui, coloca agora T1 mais 3 dt, e esse daqui agora está T1 mais 2 dt do processo anterior. E assim nós vamos fazendo até que eu chegue em que o meu corpo ele tenha uma temperatura T2 menos dt, e o corpo que eu queria aumentar a temperatura, ele está aí a uma temperatura T2 menos 2 dt, e continua-se trocando calor, né? E ele fica a uma temperatura T2, e esse daqui é uma temperatura T2 menos
dt, certo? Então, a troca de calor para processos reversíveis, ela ocorre de uma maneira infinitesimal, certo? E quando nós estamos fazendo isso, nós vamos então ter uma parte do meu sistema que está liberando calor em que a entropia dele ele é menor do que zero, e uma outra parte do meu sistema em que a entropia dele é maior do que zero. Por quê? Porque aqui eu estou trocando calor de uma forma reversível, ou seja, eu estou absorvendo calor, então ele é positivo, e aqui eu estou liberando calor de uma forma reversível, e ele é menor do que zero, ele está liberando, certo? Então nós podemos imaginar que seja esse daqui seja, por exemplo, a nossa vizinhança trocando calor, tá? Então, nós podemos imaginar aqui a nossa vizinhança, e essa vizinhança ela libera aqui uma quantidade de calor. Então vamos colocar aqui um Q da vizinhança menor do que zero, e portanto a variação da entropia da vizinhança ela é menor do que zero, certo? E essa mesma quantidade aqui de calor ela vai ser absorvida pelo meu sistema, de tal forma que agora essa quantidade de calor absorvida no meu sistema ela é positivo, porque ele está absorvendo, e a variação da entropia do meu sistema ela também é positiva. Ou seja, quando eu somo vizinhança mais sistema, eu estou considerando tudo isso daqui como sendo o que nós chamamos de universo. Tá? E a variação da entropia do universo, ou seja, que corresponde à variação da entropia da minha vizinhança mais a variação da entropia do meu sistema, ela tem que ser igual a zero, ok? Agora, por que ela é igual a zero? Ela só é igual a zero, tá? Por dois motivos. Na verdade, um motivo, um é consequência do outro. Ela é igual a zero porque, em módulo, a variação da entropia da vizinhança é igual à variação da entropia do meu sistema. E isso daqui só acontece porque nós estamos falando que nós estamos em processos reversíveis. Ok? Então, em processos reversíveis, a variação da minha entropia ela é sempre igual a zero. Tá? Então, nós podemos dizer o seguinte. Eu vou tocar o vídeo para frente aqui e escrevo. Tá? Então, uma vez que sistemas e vizinhanças constituem um universo, podemos dizer que a entropia do universo permanece constante em toda mudança de estado, em que somente haja um fluxo reversível de calor entrando ou saindo em um sistema. Então, o que eu disse, que eu escrevi ali, foi exatamente o que eu tinha demonstrado aqui. Se eu tenho apenas um fluxo de calor entrando no meu sistema e esse fluxo de calor ele é de um processo reversível, a variação de entropia do meu universo ela tem que permanecer constante, tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu absorvo uma quantidade Q de calor pelo meu sistema, quer dizer que a minha vizinhança está liberando a mesma quantidade Q de calor. Isso só para processos reversíveis. Na próxima aula, nós vamos então calcular
a variação de entropia para processos irreversíveis, e aí nós vamos ver que isso não acontece. Para processos reversíveis, a nossa entropia ela vai estar sempre sendo criada, ela vai sempre aumentar. Legal, pessoal? Obrigado pela atenção. Então, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.